queridos, graça e paz, tudo bem? Opa, pode sentar, fica à vontade. Que eu fiz alguma coisa aqui? Amém. Gente, eu estou assim muito feliz e eu acho que alguém precisa me beliscar porque eu acho que eu ainda não estou aqui, né? É uma grande honra para mim estar hoje aqui, conhecendo vocês, né, meus irmãos em Cristo aqui de Osasco. É muito bom estar aqui, estar na casa desse casal maravilhoso, né, que eu não os conhecia assim pessoalmente. E para mim está sendo um tempo precioso demais. Parece que a gente já se conhece há um tempo. Né? São conexões, né? Eu acredito que são conexões divinas e por isso que a gente se sente tão em casa, né? Na verdade, eu estou chegando de viagem, estou vindo da Bolívia e por isso que eu estou passando por aqui, né? Como o pastor falou, não foi algo nem assim, tão programado, mas que deu certo, né? E a gente está muito feliz. Eu particularmente estou muito feliz, né? Quero agradecer também a Martinha e a Cássia, né? Essas pessoas que também já as conheço de algum tempo, são maravilhosas e eu estou muito feliz de estar aqui revendo vocês também, né? E conhecendo esse povo querido aqui de Osasco, né? Glória a Deus, que noite maravilhosa. Se vocês dizem que é um culto de missões especial, especial é para mim, não para vocês, mas é para mim, né? Porque estou aqui com vocês, então ele se torna muito especial. Amém, queridos? E eu estou muito feliz. Então, eu quero, antes de entrar na ministração, eu queria me apresentar um pouco, explicar, né, onde eu sirvo, quem eu sou. Né? Eu enviei para Michela não, Bia, né? Acho que eu vou descer aqui, só para apresentar aqui direitinho. Ali é a minha família. Sei que tem um casal bem ali no meio, é porque foi em um evento recente que estava tendo um avanço para os jovens. E ali são meus 3 filhos, né? Sou casada há 26 anos e tenho 3 filhos. O da ponta lá, né, é o Nicolas, é o do meio, né? Eu estou ali de jeans. Logo em seguida, a minha filha, Radassa, é a mais velha. Aí tem o casal que estava ministrando lá nos jovens. E em seguida também, de camisa amarela e boné ali, o meu caçula, né? O Abner e o meu esposo. E aí os 3 juntos, os 3 homens da minha vida. Né? Além de Jesus, tenho esse também, esses 3 também. E aí, Radassa, a filha, a primogênita, né, da nossa casa. Então, hoje nós temos os 3. A menina lá de casa agora sou eu, porque todos já passaram, né, de mim. Então, eu sou a menina lá da casa. Mas fico muito feliz, porque o Senhor me presenteou com essa família. Né? Hoje eles têm 21, 18 e 15 anos. Então, já estão todos crescidos, né? Mas, desde então, eles sempre estiveram junto conosco, né, nessa caminhada de missões. E a minha história com missões, né, eu e meu esposo, nós servimos lá no Ministério Verbo da Vida, né, o Centro de Operações, onde está concentrado todas as coordenações, né, das igrejas, das escolas, e tudo que relaciona ao ministério, a fonte, como diz, né, que assistencia às igrejas, às escolas, é lá o centro de operação é lá em Campina Grande. Então, nós trabalhamos lá, né? Meu esposo, ele é o motorista oficial do ministério, é aquele que está sempre viajando, levando as pessoas, os ministros, os professores, tanto para João Pessoa, Recife, Natal, Maceió, aonde precisar ele está indo, né? E estamos na igreja já fazem 30 anos, que nós nascemos de novo no Ministério Verbo da Vida. E eu sirvo dentro desse contexto de missões, né? Já fui coordenadora da Escola de Missões por 8 anos, eu e meu esposo. Lideramos logo após Rosilon, né? Rosilon foi o primeiro diretor da Escola de Missões, passou 7 anos. Depois, Guto convidou para a gente assumir a diretoria da escola e ficamos lá por 8 anos. E agora eu estou de volta à agência, né? Que eu servia antes na agência de missões. E o que é a agência de missões? A agência de missões é a coordenação que assistencia a nossa liderança dentro do ministério no aspecto de missões. Então, tudo que relaciona a missões, né, nós estamos servindo a nossa diretoria lá do ministério. Né? A agência ela assistencia tanto aos missionários que estão no campo, né, nós temos o suporte na agência de missões, como também às secretarias de missões.
Suelen, a esposa do apóstolo Guto, né? Ela é a gestora, ela está sobre a liderança da escola e da agência de missões. Agora, tanto a escola como a agência de missões têm seus coordenadores, tá certo? Da escola de missões, hoje, os coordenadores é meu irmão, Jadeilton, e a sua esposa, Andresa. E na agência de missões, a coordenadora é Larice. Bom, e nós somos uma equipe de 5 meninas. Larice é a coordenadora, temos Carol e Jane, que dão suporte aos missionários que estão no campo, fazem essa assistência, né? É dividido por continente entre elas. E eu e a Carolzinha, é uma outra jovem que entrou agora, ela do Jovem Aprendiz, né? Nós também trabalhamos no ministério com o programa do Jovem Aprendiz. E a Carolzinha também, ela me ajuda agora com assistência às secretarias de missões, certo? Então, dentro da agência de missões tem essas duas fontes que nós trabalhamos, né? Apoio e acompanhamento aos missionários e também às secretarias de missões. Então, hoje eu estou nesse suporte às secretarias de missões no Brasil, tá bom? Eu e a Carolzinha. Então, o que é esse suporte da agência de missões, né? O que ela trabalha? Eu vou falar bem rapidinho para vocês sobre os 3 pilares do suporte da agência de missões. O que eu faço para você entender um pouquinho da história? Então, o suporte da agência de missões está baseado em 3 pilares, que é a implantação, o acompanhamento e a interação. A implantação para aquelas igrejas que ainda não têm secretaria de missões em funcionamento. Tá certo? Então, a gente faz treinamentos online através do Zoom e fazemos a abertura e a implantação de novas secretarias nas igrejas. Onde que pode acontecer, quando pode começar uma secretaria de missões? Desde que ela é um ponto de pregação, né? Já podemos ter uma secretaria de missões em funcionamento. Nós sabemos que tem os status os status de uma igreja, no caso, são os seguintes: ponto de pregação, os status jurídicos, né? Ponto de pregação, congregação, igreja e nova obra, né? São os 4 status jurídicos da igreja. Então, a partir de ponto de pregação, nós já podemos abrir secretaria de missões, tá bom? Então, hoje no Brasil, eu posso passar para vocês, nós temos 207 secretarias de missões em funcionamento, né? Mas ainda precisamos de mais de 257, né, para abrir. Então, tem muito trabalho, né, para se fazer. Mas, graças a Deus, que a gente vai avançando, né? Tem tido muita abertura de muitos pastores nos procurando na agência para fazer a implantação de secretaria, para saber o que é uma secretaria de missões, como se trabalha, qual o papel. E isso nós fazemos de lá, de dentro da agência de missões, com essa assistência nas igrejas no Brasil e no exterior. Também nós temos igrejas, né, no exterior e temos também secretarias de missões no exterior, tá bom? Então, é só um pouco do panorama para vocês entenderem o que é o trabalho da agência, né, e como funciona lá no nosso centro de operações, ok? Então, basicamente, é esse o nosso trabalho. Eu sempre estive na área de missões, desde a época de 2000, quando começou a questão de missões lá no nosso, né, na nossa igreja sede em Campina Grande. Começou com uma história de uma viagem para a Bolívia, que hoje também eu estou aqui, né? Após 24 anos, nós fizemos uma viagem para a Bolívia e foi assim que nasceu a nossa Secretaria de Missões em Campina Grande, né? Após essa viagem, começamos a nos reunir e, na verdade, nos reuníamos antes para orar todas as segundas-feiras para essa viagem. E aí nasceu a Secretaria de Missões, com as segundas-feiras de oração, né? E aí aconteceu a viagem. Ao voltar, a gente foi só se fortalecendo ainda mais e foi estruturando a Secretaria de Missões. Na época, Suelen foi a líder da secretaria, né? Um tempo depois, ela passou para mim e para o meu esposo. A gente também ficou à frente da Secretaria de Missões em Campina Grande por um bom tempo. Depois, passei para Jadeilton. E assim tem crescido, né, esses 24 anos de Secretaria de Missões em Campina. Daí, depois da Secretaria de Missões, eu servi também no Rema, lá em Campina. Fui secretária do Rema, tomava conta da livraria, que hoje chama-se Verbo Shop, né? E depois do Rema, eu fui para o Ministério, para o Centro de Operações, e lá comecei a servir como recepcionista
lá do Centro de Operações. Servi por um tempo, depois me levaram para outra coordenação e eu fui para a Agência de Missões. Então, passei 5 anos servindo na Agência de Missões, eu, Suelen, Jadailton, outra menina na época, e depois de 5 anos na Agência de Missões, Guto chama a gente para ir para a Escola de Missões. Então, passamos 8 anos na Escola de Missões e agora estou de volta na Agência de Missões. Então, toda a minha história está reduzida, né, envolvida com missões. Então, eu tento fugir, mas não consigo. Eu tento sair de um negócio, mas é sempre missões, né? Então, já fazem, né, 24 anos que estamos com a nossa Secretaria de Missões. Inclusive, próximo ano vamos estar fazendo uma grande celebração, bodas de prata, da nossa Secretaria de Missões, né? 25 anos e já temos muitas programações do que vamos fazer, né, durante o ano para celebrar os 25 anos da nossa Secretaria, né? E daqui a pouco é vocês também, né? Celebrando com sua Secretaria. Amém? Porque esse é o nosso desejo, que as nossas igrejas, né, estejam avançando com essa mesma visão missionária. Não é verdade? Então, eu fico muito feliz por hoje estar aqui nesse culto especial de missões, porque é especial para mim, de verdade, viu? Mas muito obrigada, gente. Então, basicamente, essa é a minha pessoa, o que eu sirvo e o que eu venho fazendo, né, dentro do Ministério Verbo da Vida, nesses anos, e eu amo fazer o que eu faço. Eu me realizo, né, quando eu vejo as coisas crescendo, avançando, a nossa visão missionária, né, as nossas secretarias, isso fica, sabe, dentro de mim explodindo de alegria, de ver crescimentos, de ver pessoas sendo fortalecidas e avançando, né, na visão missionária dentro do nosso ministério, porque é um ministério missionário, né? Nosso ministério é missionário. Não tem mais como a gente dizer, não, para por aqui, é como se estivesse já, ó, no nosso sangue, não é verdade? Eu agora lembro de algo que aconteceu anos atrás. Eu tinha nascido meu primeiro filho, né, que é a Radassa, e nesse tempo eu me afastei da Secretaria de Missões. E eu cheguei a chorar muito em casa, porque eu estava vivendo uma estação nova na minha vida, né? Estava cuidando da minha filha, não estava nada errado. Mas como eu tinha uma vida muito ativa na igreja, a gente costumava dizer assim, a gente passa em casa e mora na igreja. Né? Antes de ter filho, era assim a nossa vida. A gente morava na igreja e passava em casa. Então, quando eu tive Radassa, aí eu tive que ficar mais alguns meses em casa. E aí eu comecei a dizer, Senhor, eu não estou servindo mais para nada. Eu não sirvo mais para te servir. Então, não tem mais. Eu fiquei, sabe, arrasada. Eu me sentia um 0 à esquerda. E eu disse, não, faça alguma coisa comigo, porque eu não estou me sentindo que eu estou servindo mais para nada. Mas, queridos, naquele tempo eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu estava vivendo uma nova estação na minha vida. Estava cuidando da minha filha, né, que foi um presente de Deus, muito grande. Então, eu lembro que eu estava naquele dia, ela dormindo no berço, e eu limpando a casa, e chorando, de me derramando para o Senhor, né? Murmurando também. Era aquela coisa toda, né? Era aquela mistura toda. E aí vem algo do meu coração que eu não entendi que era o Senhor. Eu pensei que fosse aquele sentimento de mãe. Vai lá ver Radassa. E eu fui no quarto, né? Soltei a vassoura e fui no quarto. Eu cheguei lá, ela dormindo bem, tomando conta toda do berço. E eu olhei assim para ela. Estava tudo bem, né? Só que naquele exato momento, quando eu estava no berço, eu entendi que era Deus falando comigo. Quando Ele mandou eu ir olhar a Radassa. Vai olhar a Radassa. E quando eu fiquei olhando para ela assim no berço, o Senhor disse exatamente isso. Isso fazem 20 anos. 20 anos e alguns meses, porque agora ela vai fazer 21. Ela já tinha uns 7 meses por aí. E eu olhando para ela, Ele me fez parar mesmo ali no berço. E enquanto que eu olhava, Ele falou essa frase por 2 vezes. Disse, eu mesmo sendo Deus, não posso mais fazer Radassa voltar ao seu ventre. Da mesma forma, eu não posso tirar missões de você. Porque eu estava chorando lá na sala, dizendo que eu não servia mais para isso. Eu não tira esse negócio de missões de mim, porque eu não sirvo mais, Pai. Eu não estou mais fazendo nada. E as lamentações e o choro.
né, e pedindo para ele arrancar esse negócio de missões de mim. Tira, tira. E, de repente, vai lá ver Radassa. E quando eu estava olhando, o Senhor disse desse jeito: eu mesmo, sendo Deus, não posso mais fazer Radassa voltar ao seu ventre. Da mesma forma, eu não posso tirar missões de você. Aí eu disse: Senhor, aí pronto. Eu chorei naquela hora, me arrependendo e dizendo: Senhor, me perdoa, mas faça o que você quer na minha vida a respeito de missões. Aí eu comecei a entender que aquele momento era uma nova estação na minha vida, que eu estava vivendo com a minha família, né? E quando Deus coloca algo no seu coração, só Ele mesmo tem autoridade para tirar, né? Não sou eu nem você que temos autoridade para tirar. Aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas é o mesmo que vai ter autoridade para tirar. Amém? Então, assim, eu aprendi muitas coisas com minha família, vivendo no dia a dia. Sempre Ele ministrou missões para mim. Sempre Ele trouxe ensinamentos, né, sobre a questão missionária, sobre como você pode se envolver, como você pode se comprometer com Deus dentro da questão missionária. Queridos, eu sei que, não estou dizendo aqui, mas vou dizer lá em Campina Grande, né, anos atrás, as pessoas não queriam muito se comprometer com missões. Só achava que missões era para aquelas pessoas que tinham no coração ir morar em outra nação. E missões não é somente isso. Missões é morar em outra nação? É sim. Mas não é somente isso. Nós precisamos realmente, cada um de nós, ter uma disposição no nosso coração para nos comprometer com missões. Amém? Então, não é só, eu vou fazer isso, mas isso não é da minha secretaria, não é do meu departamento. Isso é com fulano, né? Eu vou me excluir disso. Mas não tem como eu e você nos excluirmos disso, sabe? Nós somos um corpo, amém? E operamos em conjunto, funcionamos juntos, amém? Um braço não pode dizer assim um dia: eu não vou hoje fazer minha função de braço, porque ele é carregado com o corpo. A perna não pode dizer: não, hoje eu não quero andar, só a outra que vai andar. Pode uma perna ficar assim e a outra: não, eu não vou andar, eu não quero andar hoje, é só a direita que vai andar. A outra vai ficar parada. Não, não pode. Todos têm que participar juntos. Somos um corpo. Diga assim: somos um corpo. Somos um, queridos. Então, cada um faz a sua parte. Isso. Cada um faz a sua parte. E o corpo funciona em conjunto. Amém? Ninguém pode dizer: isso eu não quero, isso eu não posso. Já imaginou se o pescoço diz: hoje eu não quero virar, e o corpo precisa virar, mas a cabeça não quer virar? Não funciona. Não é assim que acontece no nosso corpo físico, não é verdade? Então, da mesma forma, queridos, é no corpo de Cristo. Não tem como alguém bater o pé e dizer: não, eu não vou fazer, eu não quero, isso não é comigo. Porque é com você. Se você nasceu de novo, se você faz parte do corpo de Cristo, é com você que Ele está falando. Agora, nós só precisamos entender qual é a nossa parte. Amém? Porque o pé não faz a função da mão. Aleluia! A mão tem as suas funções. O pé tem outra. O pescoço tem outro. O braço se movimenta para fazer alguma coisa. Os nossos órgãos têm funções diferenciadas, mas todos trabalham em conjunto. Amém? Aleluia! Então, assim é do mesmo jeito no corpo de Cristo. Nós precisamos entender qual é a nossa parte, qual é a nossa função, né? Qual a sua funcionalidade dentro do corpo. Como é que eu vou funcionar? Como é que eu vou estar me movendo para que o outro também se mova e a coisa aconteça? Amém? Então, isso tudo é um conjunto que eu posso te dizer, isso é missões. Nem todos irão, mas também nem todos ficarão. Amém? Não é somente para ser conhecedor da área de missões aqueles que vão, porque como é que vai ficar a igreja? Como é que os que ficam vão dar suporte aos que foram?
Como é que o seu pastor vai ser assistenciado por pessoas com esclarecimento, com entendimento de questões missionárias, se todos não forem instruídos? Amém? Nesses 8 anos que eu estive na escola, eu vi, eu presenciei, eu testemunhei, queridos, pessoas que chegaram lá em Campina Grande, de vários estados, porque todos os anos vão muitas pessoas de vários estados no Brasil para fazer a escola de missões, porque só existe lá em Campina Grande. E eu fui testemunha dessas pessoas, delas chegarem lá e dizer, não, eu vim fazer a escola, meu pastor me enviou, vim fazer a escola, mas daqui eu não saio, né, da minha igreja, vou voltar para a minha igreja, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, meu coração é isso mesmo, não quero saber nada de missões, só estou aqui para fazer a escola e tal. E, de repente, quando chega lá para o meio da escola, finalizando, segundo semestre, essa pessoa disse, meu Deus, como o Senhor acendeu, como agora ficou tudo muito claro, como agora eu entendo que eu preciso ajudar aquele missionário que está lá no campo. E levanta esse projeto e, levanta recursos e essa pessoa vai para o campo missionário. Por outro lado, outros chegam pensando, não, eu terminou aqui a escola, já estou indo embora para o campo missionário. Já vou daqui, não vou nem voltar lá na minha cidade. O que acontece com aquelas pessoas? Elas entendem, eu preciso voltar e assistenciar o meu pastor na igreja local. Então, queridos, quando se é instruído dentro da área de missões, nós vamos entender a nossa posição dentro do corpo. Amém? Então, por isso que é tão importante toda a igreja ser conhecedora da área de missões. Porque tanto quem vai como os que ficam precisam entender, precisam conhecer. Porque vão perceber qual a minha função, qual a parte do corpo que eu sou dentro de missões. Como eu posso servir a minha igreja local? Como eu posso servir aqueles que estão no campo? Eu vou te contar um exemplo que eu acho esse exemplo muito top para esclarecer a questão missionária. Quantos aqui já assistiram filmes de guerra? Eu também gosto. E você percebe aqueles filmes militares, não é isso? Aqueles soldados que vão lá para a guerra e tudo. E você percebe que existe aqueles militares, os soldados, que vão, pegam os armamentos e eles vão para o campo de batalha, né? Eles são chamados, convocados, né, para ir ao campo de batalha. E também existe aqueles que montam as tendas, que fazem aquela base para dar assistência. Quantos concordam comigo? Não é isso? E existe aqueles que ficam lá nos rádios, passa rádio, faz não sei o quê, dá uma ordem, faz uma coisa, faz outra, dá uma instrução. E os outros pegam as mochilas, os armamentos e vão para o campo de batalha. Mas também tem um outro perfil. Tem aqueles que vão lá, dar uma munição e um mantimento e volta para a base e vai lá ver como é que estão e volta para cá. É como se fosse aquele pombo-correio, né? Que vai e volta. Queridos, esse exemplo o Senhor me deu há anos atrás sobre a questão missionária. E eu vejo isso muito claro. Existem pessoas que são para ficar na base, para ajudar, para assistenciar, para socorrer quem vai. Existem os que pegam as mochilas e os armamentos e vão para o campo. Mas também existem essas pessoas que vão fazer o trabalho de levar munição e mantimento para quem está no campo. Então, eu acredito que isso deixa muito claro que cada um de nós podemos ser participantes de missões. Ser um missionário é estar no campo. A nossa visão do Ministério Verbo da Vida é, se você é um missionário, você está em uma outra cultura, em um outro país, a não ser que seja dentro do Brasil, mas com povos indígenas. É uma outra cultura, tá certo? Então, a visão do nosso ministério é essa. Ser um missionário é estar em outra cultura, a não ser que esteja no Brasil e esteja nos povos indígenas. Mas cada um de nós podemos nos comprometer com missões. Não é verdade? Então, eu acredito que esse exemplo ele deixa muito esclarecido para mim e para você a nossa parte
Só precisa a gente entender. Quem sou eu dentro de missões? Eu sou o que fica na base? Eu sou o que vai para o campo de batalha? Ou eu sou aquele que leva munição e mantimento? Visitando o campo, dando apoio, levantando recursos, ajudando a quem está lá. Queridos, isso é muito lindo. Isso é exatamente corpo. Ser corpo de Cristo. Amém? Nenhum de nós podemos mais nos excluir da questão missionária. Não é só para um grupo seleto dentro da igreja. Não. É para todos nós. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Você concorda? Que nós temos uma grande parte a fazer? Nós não podemos mais ficarmos aquém da situação, da causa missionária? Nós podemos fazer muitas coisas dentro de missões. Você não precisa se preocupar que, e agora? Agora é muita coisa. Agora eu vou ter que comprar mala, comprar passagem, não sei o quê. Eu vou ter que viajar, me programar. Calma, fica tranquilo. Se ele não está te chamando agora para ir, fica tranquilo. Uma coisa você pode fazer, orar pelas pessoas. Amém? Podemos orar por missões. Eu recordo que no ano de 99, nossa, sou velha, né? Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Então, no ano de 99, nós estávamos orando e orando, né? Por missões. E eu recordo que a gente começou a orar pela Bolívia. A gente não conhecia ninguém. Mas a gente subiu no nosso coração naquela segunda-feira de oração, Bolívia. E, queridos, no ano seguinte, em 2000, nós estávamos indo para a Bolívia. E foi como tudo começou com a questão missionária. Amém? Olha como Deus é lindo. Ele não deixa você desconectado nem desestruturado. Existem alicerces que Ele quer fazer nas nossas vidas. E a oração é muito importante. Né? Ter uma vida de oração. Eu digo que oração e missões são as duas perninhas que andam juntas. Não tem como você fazer missões sem orar. E não tem como você não orar e fazer missões. Amém? São as duas perninhas. Quando nós estamos orando, estamos intercedendo por outras pessoas, por outros campos, mesmo que a gente não conheça ou que conheça, que seja do nosso ministério ou não, querido, nós estamos fazendo missões também. Nós estamos comprometidos com missões. Amém? Então, o corpo é muito importante. A função de igreja é muito importante. Nós só precisamos ficar mais esclarecidos. De onde é a minha parte? Até onde a gente não entende, a gente sofre, né? Como eu. Eu estava sofrendo. Sofrendo porque eu não estou mais servindo para nada. Né? Me lamentando. Mas quando a gente entende, uau, peraí, é por aqui. É isso aí que Deus quer que você faça. E você vai começar a fluir, e você vai começar a ver frutos. Vai começar a acontecer. Amém? Quando nós nos encontramos dentro do plano que Ele tem para as nossas vidas. Queridos, o livro de Hebreus 12, ele diz que eu e você corramos com perseverança. Né? Porque existe uma carreira proposta para mim e para você. A gente não é somente, nós não fomos somente chamados, né, pelo Senhor para estarmos somente aqui na igreja. Estar na igreja é importante, e é importante congregar, porque nos fortalecemos, crescemos juntos, existe uma unção na coletividade. Amém? Mas eu e você, nós precisamos de fazer alguma coisa para o reino. Viemos para a igreja nos edificar, ter crescimento, amém? Congregar é importante. Mas pergunta ao Senhor, Senhor, qual a minha parte como corpo na questão missionária? O que eu posso fazer mais dentro de missões? E queridos, Ele é o maior interessado nisso aí do que você. Ele vai te mostrar. Ele vai te guiar o que você deve fazer. Ele vai trazer estratégias. Amém? É Ele que nos traz as estratégias.
Mas eu e você, nós precisamos ser perseverantes. Vamos abrir lá no livro de Hebreus, por gentileza. Eu vou ler aqui para você na versão NVT. Hebreus fala o seguinte, Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Querido, existe um peso que nos torna vagarosos para fazer algo no corpo, no reino. Então ele diz aí em Hebreus, nos livremos desse peso. Não é Deus que vai te livrar, é você. Sou eu. Há uma responsabilidade em nós para nos livrarmos de peso que vai nos tornar vagarosos. Amém? E do pecado que nos atrapalha. Todas essas coisas nos atrapalham a entrarmos no plano e no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então existe uma responsabilidade em mim e em você. Mas aqui na segunda parte ele diz, e corramos com perseverança. Corramos com perseverança o quê? A corrida que foi posta diante de nós. Então, existe uma corrida que já foi posta diante de mim e de você. Amém? Mas eu e você, nós precisamos tirar ainda algumas coisas para não nos tornarmos vagarosos na carreira, na corrida, naquilo que Ele já tem para mim e para você. Amém, queridos? Ele confiou grandes coisas a nós. Sabe que os anjos, eles queriam, ter essa parte nossa, mas não tem. Somos nós que temos a responsabilidade de levar a palavra às pessoas e trazer a salvação. Amém? Então, ele confiou, o nosso Pai, o Criador dos céus, da terra, aquele que te formou no ventre da sua mãe, aquele que criou todas as coisas antes que você e eu existíssemos, aquele que cria as coisas, mesmo que elas ainda não existem, mas Ele cria para você, porque você e eu, nós somos especiais para Ele. Ele é um Pai que cuida de nós. Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor. Salmos 23 diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso para mim é muito real. Aonde eu chego, eu digo, nada vai me faltar. E não me falta nada. Amém. Eu recordo que um dia eu cheguei lá no café do ministério, Nós temos um local, um setor à tarde, que todo o pessoal das coordenações descem e vão tomar café junto, 15 minutos. E um dia eu desci, lá também tanto tem as garrafas, as coisas lá do café, como tem chá. E eu gosto muito de chá. E aí eu disse, cheguei lá, e aí o chá? E a menina, Suênia, o pastor Marconi, que é o encarregado de comprar as coisas, fazer as compras lá do café. Não tem chá. O pastor ainda não foi comprar. Eu disse, mas o Senhor é o meu pastor e eu vou achar um chá. E eu comecei a mexer nas gavetas e eu achei o meu pacotinho de chá. Eu disse, em mínimas coisas, nos mínimos detalhes, Ele é o meu pastor e eu vou achar, eu vou ter. Amém? Porque Ele cuida de mim. Queridos, então se numa pequena coisa assim, Deus cuida de você, quanto mais em outras maiores. Amém? Você tem essa consciência que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Amém? Vai para o campo missionário, nada vai me faltar. Ele é o meu pastor. Não vai me faltar. Não vai me faltar nada, nem no natural, nem no emocional. Não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria. Amém? Porque a alegria dele é a nossa força. Então, para que eu e você tenhamos força para encarar as situações, as circunstâncias,
Você tem que entender, o Senhor é o meu pastor e não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar disposição, não vai me faltar força, coragem, disposição, visão. Amém? Ele é o que dá todas as coisas para que eu e você possamos avançar no reino. É Ele a nossa fortaleza. Amém? A alegria, ela nos traz força. A alegria do Senhor é a minha força, diga aí. A alegria do Senhor é a minha força. Amém? Aleluia! Então, nada, queridos, nada vai poder te tirar da direção dele se você põe o foco no Senhor. Quando você faz dele o seu alvo. Quando você se compromete, quando você se persevera, quando você insiste, permanece firme, focado no que Ele falou, nele, por Ele, para Ele. Amém? Quando você tem esse foco, nada vai te tirar. Nada vai conseguir te mover. Não, vai. Dúvida vai vir, situações, circunstâncias, sim. Mas qual é o teu foco? É Jesus, é a palavra, é o que Ele falou. Porque Ele falou para você e sobre você. Amém? Ele não somente falou para você, mas Ele falou de quem é você. E quem é você nele? Quem é você? Quem somos nós em Cristo Jesus? Nós somos o melhor dele. Por quê? Porque Ele também um dia deu o seu melhor. Jesus. Ele deu Jesus, o seu melhor. Amém? Por isso que você e eu, nós somos o melhor de Deus. Nós somos o melhor. Amém? Nós não somos pouca coisa, queridos. Nós somos escolhidos por Ele para avançar. E eu quero que você entenda que tem um propósito para você estar aqui. Existe um propósito. Deus tem planos e propósito para a sua vida. Amém? E sabe o que é propósito? Eu vou ler aqui para você. Aquilo que se busca alcançar. Alguém tem um propósito aqui? Aquilo que se busca alcançar. Propósito também é objetivo, finalidade. Então, põe o propósito naquilo que você tem. O que Deus tem falado no seu coração? O que Ele tem falado? Fica firme, porque propósito é isso, é buscar. É aquilo que se busca. É alcançar. Você está alcançando algo. Você está tentando buscar, você tem uma visão, você tem um objetivo, você tem uma finalidade. Então você tem um propósito. Amém? Amém? Então mantenha-se firme, olhando para a corrida. Quantos aqui assistiram às Olimpíadas? Eu também assisti alguns momentos. Não tudo, mas eu assisti. E sabe que Deus falou comigo naquelas Olimpíadas? Em um dos momentos lá que o pessoal estava fazendo uma modalidade. O Senhor começou a mostrar para mim, todos nós temos uma carreira. Amém? Temos uma carreira para correr. E ela já está posta, de acordo com Hebreus 12. Ela já está posta diante de nós. E eu fiquei vendo ali aquela modalidade. Primeiro eu estava ouvindo lá da cozinha, mas depois eu fui chegando perto lá da sala e olhando lá, né? Os meninos assistindo. Rapaz, Deus está falando comigo sobre isso aí. E você vê que existe as pessoas, os atletas, que estavam ali participando, né? Foram os melhores de várias nações, não é isso? Aquelas pessoas renunciaram muitas coisas. Elas repetiram várias vezes os exercícios, praticando e praticando, se esmerando, porque eles iam participar com os melhores de outras nações. Eles estavam se preparando para aquele dia onde iriam competir com os melhores dos melhores. E eles renunciaram suas vidas, renunciaram muitas coisas para se exercitar, para trabalhar, para praticar para aquele momento. E ali chegando, eles dão tudo o que eles têm para competir.
Eles estão numa carreira, eles têm um propósito, alcançar aquele objetivo, a medalha. Né? E ninguém quer o terceiro lugar, todo mundo quer o primeiro, a medalha de ouro. Todo mundo está correndo com o propósito de ter a medalha de ouro no seu pescoço. Né? E enquanto eu observava aquilo também, eu disse, meu Deus, existem as pessoas que estão assistindo. Não é verdade? Existem os que estão ali na arquibancada e existem os que estão em casa na TV também assistindo. E sabe, em muitos momentos, quem está assistindo lá presencial ou em casa na TV, se alegra e quase que está sentindo aquilo que o atleta mesmo está ali na pista ou na modalidade que ele vai fazer naquela hora. E as pessoas vibram e vivem aquilo junto, né? A família está ali, de muitos estão ali também participando, e estão vibrando e se alegram. E eles concluem, eles correm aquela carreira, eles prestam aquela modalidade que eles têm que fazer, né? Eles recebem aquela medalha e os outros também se alegram com ele, mas não correram aquela corrida. Não completaram, não fizeram aquela modalidade. Estavam vivendo na alegria da arquibancada. Ou estavam vivendo ou assistindo outros se alegrarem pela TV. Mas sabe que Deus não nos chamou para ficarmos vivendo uma vida de arquibancada? Ele nos chamou para correr a carreira que já foi posta diante de mim e de você. Amém, queridos? Foi maravilhoso para todos que participaram, que foram lá, familiares e outros mais. Participaram das Olimpíadas, tiveram ali todo mundo junto, se alegraram, suaram até, a adrenalina foi lá em cima, vibraram, mas eles não correram, eles não participaram do que aquele atleta fez. Nem a preparação eles tiveram para estar ali. Os atletas, sim, estavam ali nas Olimpíadas, mas eles passaram meses, anos se preparando para participar. Mas os que estavam nas arquibancadas não pagaram o preço de renúncia, de exercício, de repetição, de muitas coisas. Estavam lá, participando, assistindo, mas só em arquibancadas. E Deus não nos chamou para ficarmos em arquibancadas. Ele nos chamou para correr uma carreira. Amém, queridos? Ele conta comigo e com você. Porque existe campo para todos. Existem coisas específicas que cada um de nós podemos fazer dentro da nossa igreja local. Servir com perseverança dentro da igreja local. Eu sempre servi a minha igreja. Eu só não fui do louvor. Mas diaconato, conselheiro, limpar a igreja, varrer o pátio lá fora, lavar banheiro, departamento infantil. Todas essas coisas eu já passei nesses meus anos de crente. Servi mesmo. Eu tive até dificuldades de, quando eu era diretora, eu pensava que eu era monitora, eu pensava que eu era secretária, eu não conseguia entender mais nada. Eu tive dificuldade de ser diretora, porque eu gostava do serviço de bastidores. Amém? Eu gostava de servir, de estar por trás, de fazer serviço na minha igreja local. Então, queridos, tudo isso é uma preparação para coisas futuras que o Senhor quer na sua vida. Às vezes você está fazendo algo dentro da sua igreja local. Para que eu estou fazendo isso? Isso vai te ajudar em uma vida ministerial e até pessoal. Quando nós estávamos trabalhando para levantarmos recursos para uma viagem, para a nossa viagem de 2000, Suelen, a líder da Secretaria de Missões, ela me chamou a Adriana, de Simon Potter, quantos conhecem, e outras duas meninas lá.
E nós fomos fazer espetinhos de frutas para vender. Aqueles de chocolate, né? Abacaxi, uva, né? Todo mundo conhece. E a gente estava fazendo porque era evento de acampamento lá em Campina Grande e a gente ia vender bastante, porque iam muitas caravanas de Natal, João Pessoa, Recife para lá. E nós fomos preparar esses espetos uma tarde. E, queridos, eu tinha muita agonia de pegar no abacaxi. Tem agonia. Alguém mais aqui gosta de pegar em abacaxi? E eu peguei naquele abacaxi. Sueli falou, vamos lá, a gente vai preparar agora à tarde para a gente vender à noite no evento, no acampamento. E quando eu fui no caminho, eu já fui pensando, eu vou ficar nessa melhor parte de quebrar os chocolates, colocar lá para derreter, né? Eu já fui fazendo isso na minha cabeça. Só eram nós 4. Queridos, quando eu cheguei na cozinha lá da casa de uma das meninas, a Sueli fez desse jeito para mim. Sueli, fica aqui descascando os abacaxis. Eu ia falando assim para ela, mas Sueli, eu não gosto de fazer isso. Mas na hora que eu ia falar, é como se algo... Eu travei. E eu, na submissão, a minha liderança, eu peguei o abacaxi e eu comecei, né? Descascando. Toda sem jeito, sem saber direito como descascava, mas fui fazendo. Queridos, tinha muito abacaxi naquela cozinha. Muito abacaxi. E eu fui fazendo 15º abacaxi. E eu descascando e descascando. E as meninas rindo. Teve um momento que elas pararam, terminaram de derreter lá o chocolate, as coisas, e elas ficavam rindo e conversando. Aí eu, naquele meu penoso trabalho, ali, de descascar abacaxi, comecei a murmurar no meu coração. Comecei a dizer, por que a Sueli não está vendo? Eu estou sozinha, fazendo as coisas. Sozinha, descascando esses abacaxi. As meninas estão aí brincando, rindo. E eu aqui sozinha, descascando esse abacaxi. E murmuração, reclamação. Mas fazendo. E naquela hora o Senhor é muito lindo. Diga assim, glória a Deus! Ele começou a ministrar no meu coração. Que a gente não só faz o que gosta, mas o que precisa. E eu, meu Deus do céu, eu preciso descascar abacaxi, meu Pai eterno. E eu comecei lá para o 15º, eu já estava tendo umas estratégias de como descascar ele melhor. De como tirar aquele negócio para não furar. De como botar a faca ali e descer rapidinho. Ele foi me dando as estratégias. E aí eu desconsiderei a murmuração, a reclamação, e foi ficando interessante o negócio lá de como descascar um abacaxi, queridos. E de repente, quando eu parei a murmuração, quando eu mudei, quando eu troquei a condição de murmuração, Suelen disse assim, ei meninas, vamos ajudar aqui Suênia. Oh, aleluia! Amém! E isso eu carrego para a minha vida. Porque serviu de uma grande lição. Eu não somente precisava aprender a descascar o abacaxi, mas eu precisava mudar condições do meu coração. E eu fui ministrada fazendo isso, servindo na minha igreja local, na minha secretaria de missões. E eu, naquela hora, eu quase não acreditei que ela disse, vamos ajudar a Suênia. Queridos, e aí a gente fez bastante espeto, depois eu fiquei também com parte do chocolate e vendemos bastante lá naquele acampamento. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. Aquela lição me serviu para coisas futuras. Porque chegou um momento na minha vida, anos depois, que eu precisei descascar abacaxis e não mais frutas, mas situações. Já era outro nível, outra modalidade. E eu precisei descascar abacaxis. E aparentemente parecia que eu estava só. E eu me remeti lá naquela cozinha. Eu não estou só. O Senhor está comigo. E eu vou saber lidar com esses abacaxis. E aquilo me ensinou, aquela lição lá daquela cozinha, anos atrás. Me ensinou
a como lidar com situações. E o socorro vem. Amém? Situações, coisas que você faz, por mais simples que seja, dentro da sua igreja local. Isso é um treinamento para a sua vida, ministerial ou pessoal, queridos. Eu não tenho dúvidas de te dizer isso, porque eu convivi com essas coisas dentro da área de missões. E eu sei o quanto isso me ajudou em anos futuros. E sabe que nem tudo ainda tem outras coisas que vão me ajudar mais da frente. Os cartuchos ainda não foram todos queimados. Ainda tem coisas que vão me ajudar na minha caminhada ali na frente, sabe? Mas eu considero cada detalhe. Eu não deixo passar despercebido cada situação que chegou diante de mim. Porque eu sei que é resultado, vai ter o fruto lá na frente para as nossas vidas. Vai nos ajudar. Pastor João Roberto? Foi o meu pastor que me treinou. Início, quando Sueli passou a Secretaria de Missões para mim, eu passei situações com ele, que recentemente eu estava até conversando com ele, e ele disse, mas irmã, eu nem sabia que eu tinha lhe feito chorar. Eu disse, fez. O senhor me fez chorar, pastor. Em situações que ele disse, eu quero agora isso vai ser feito agora. E eu era líder da Secretaria de Missões. E eu dizia, mas pastor João Roberto não tem condições. Naquela época, a gente não tinha a internet que temos hoje, a tecnologia. E existiam uns cultos de missões que eu tinha que dar notícias dos missionários. E naquele dia, você mandava um e-mail e esperava. Um dia o missionário abrir, um dia ele responder, um dia chegar. E eu disse, pastor, não chegou nada. E era o culto de missões. Eu disse, não chegou nenhuma notícia do campo. E ele disse, resolva, depois das ofertas eu vou lhe chamar. E eu fui para a livraria, chorei, orei. Chorei tanto lá, e o louvor rolando, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Não tem notícia do missionário. Aí, de repente, no meu coração, engole o choro. Lava o rosto. E vai para lá. Engoli o choro. Fui no banheiro. Lavei meu rosto. Botei um pozinho, batom, retoquei. E fui lá para o louvor, porque estava acabando, ia começar as ofertas. E depois das ofertas, o pastor ia me chamar. E quando acabou as ofertas, eu fiquei lá naquele cantinho. Tinha a porta grande principal e tinha uma porta menor. E eu fiquei nas cadeiras bem pertinho lá da porta menor. Lá, e ainda pensando assim, eu acho que ele não vai me chamar, ele vai ter misericórdia de mim. Mas eu vou ficar pronta aqui, eu vou me preparar. É importante estar preparado, viu? E eu vou ficar aqui preparada, mas eu acho que ele vai ter misericórdia e vai dizer que... E terminou as ofertas. Pastor João disse, eu quero chamar a irmã Suênia. E eu subi, assim, né? Saí lá do meu cantinho para subir as escadas que tinham os degraus. Eu acho que foi os momentos que eu mais orei em línguas de emergência. Senhor, me guia. Espírito Santo comigo agora. Parecia que eu queria que o negócio ficasse bem distante, né? Até eu chegar lá, cada passo meu era, Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer? E, queridos, isso para mim foi um treinamento. Não é que o pastor João foi ruim, né? Não teve misericórdia, nada disso. Ele foi certíssimo. Sabe, nós temos que estar focados, firmes. Não devemos estar mudando de um lado para o outro, se movendo com as situações, mas estarmos firmes. Amém? E eu dou glória a Deus pela vida do pastor João Roberto, né? Que foi o pastor que me treinou no início de missões. E eu subi, chegou lá, ele me entregou o microfone assim, né? Como esse, assim de mão, rindo. Aquela toda simpatia dele. E eu peguei. Meu Deus do céu, mas quando a gente depende do Espírito, quando estamos preparados por dentro, nós temos que estar sempre preparados, queridos. Porque não é a nossa forma, não vai ser da nossa maneira. É da maneira de Deus. E temos que considerar as nossas lideranças.
Amém? Às vezes nós pensamos que eles estão fazendo ruim para a gente. E fica bravo, fica chateado. Mas depois a gente entende que foi para o nosso crescimento, amadurecimento. E para o nosso futuro. Porque Deus, o Senhor, está no nosso futuro. Amém? E Ele sabe, conhece todas as coisas. E eu peguei aquele microfone da mão do pastor João. Quando eu olhei assim para a congregação ali do antigo prédio, né, que era na Prata. Eu olhei, queridos, eu comecei a falar. Ele só tinha 5 minutos, ele só deu 5 minutos. Mas era para eu dar a notícia dos missionários, mas não tinha chegado. Aí ele disse, faça alguma coisa, mas eu vou lhe chamar. E aí eu subi, quando eu peguei o microfone assim, comecei a falar alguma coisa de missões. Caiu como se em cima de mim naquela hora. E eu disse, meu Deus. E eu comecei a falar alguma coisa de missões, da importância. Porque nós tínhamos os missionários no campo, que naquela época só tinha 4 missionários. E eu falei da importância de missões, de ser um missionário. Os 5 minutos completou. E eu terminei, entreguei ao pastor João Roberto. Pegou o microfone da minha mão. Muito obrigada, irmã Suênia. Obrigada. E eu desci. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu aí? Mas, queridos, glória a Deus pela vida dos nossos líderes. Amém? Glória a Deus. Nós só somos treinados quando nós mesmos permitimos. Porque se eu e você não permitir que sejamos treinados, nós vamos passar anos e anos naquela igreja e seremos as mesmas pessoas. Não haverá crescimento, não haverá mudança. Amém? Mas se eu e você tivermos essa posição no nosso coração de nos submetermos à nossa liderança, nos submetermos a um treinamento, queridos, é impossível você e eu não sairmos diferentes, com ferramentas, trabalhados, fortalecidos. Amém? Quanto mais o seu pastor pegar no seu pé, entende? Mais é para um seu crescimento. Quanto mais ele pedir de você, exigir de você, não é porque ele não vai com sua cara, não. É porque ele quer bem. É porque ele te quer e ele sabe que há um potencial na sua vida. Amém? Então veja dessa forma. Amém? Então isso é muito bom, isso traz um crescimento extraordinário e você vai poder ajudar outros também. Amém? Então, queridos, considera, né, cada serviço, considera cada instrução, cada exortação, porque é para o nosso crescimento. Se eu não tivesse considerado essas coisas na minha vida, eu hoje não estaria aqui contando essas minhas experiências. Eu também não estaria nem pertinho de nada de missões, porque eu era chateada. Mas não, o abacaxi serviu para a minha vida. O de repente com o pastor João Roberto, se vira, faz agora, tem que acontecer. E sabe, queridos, muitas situações eu tenho sido pegas de surpresa, nos de repente. Aí eu digo assim para Guto já me pegou em de repente, Simon já me pegou em de repente, Pastor João também me pegava em de repente. Aí eu dizia, mas será possível? Vocês só me pegam no de repente. Aí Sueli, uma vez aqui na Conferência do Sudeste, ela brincou comigo, ela disse, mas Sueli, tu só funciona no de repente, Eu disse, não venha não, viu? Não venha. Não venha não, porque já chega, mas é impressionante. Parece que lá no início, como eu fui treinada nos de repente, aí acontecem essas coisas. Eu estava aqui na conferência, antes da pandemia, antes dessa pandemia, estava na conferência aqui do Sudeste, aí Guto chega assim, de repente, na hora do almoço, ei, tu vai falar sobre isso e isso, isso ali hoje na escola de missões, tu vai apresentar. Não, aí mas Guto não estava programada para isso, não estava pensando, não estava preparada. Ele disse, tá assim, eu disse, não, manda Suelen, para ela falar sobre a escola. Ele disse, a diretora é você, não é ela. Aí eu, ai meu Deus do céu. Tá bom, pois eu vou. Aí eu fui, e eu tremia tanto. Sentei lá na segunda cadeira e tinha um ministro, um americano de fora. Não lembro quem era, o nome dele agora. Aí eu disse, meu Deus do céu. Joy Junick, era ele. Aí eu, meu pai,
E eu vou falar ali na frente sobre a escola. Isso eu quero que você apresente. Tem 5 minutos para você apresentar a escola, falar sobre a importância do treinamento, tarará, e eu, pelo amor de Deus. Aí eu, tá bom. Mas manda a Suelen. Aí a gente fazendo o prato, né? E ele conversando. Eu, mas manda a Suelen, Guto. Aí ele, não, Suelen não é a diretora, é você. Eu, tá bom. Aí eu sei que eu respirei fundo e, né, aconteceu o momento, fui lá, fiz. Aí eu fui lá para trás, que eu disse que eu não quero nem... Ai, meu Deus do céu, eu não sei nem mais o que foi que eu falei. Aí, Rosilon, na época, né, chegou perto de mim e disse, eita, minha amiga, você foi desenrolada, né? Com aquele jeito dele lá. E eu, Rosilon, para. Ele, você desenrolou muito bem, não sei o quê. Aí, de repente, lá vem o irmão americano. Correndo, aí veio, falou umas coisas assim para mim, aí eu, Pastor Deune, eu não estou entendendo nada. Que eu ainda não falo inglês, viu, gente? Aí lá vinha o pastor Deuri, veio perto dele, aí perguntou, né, foi o que ele falou e tudo. Aí riu, aí chegou perto de mim e falou, ele está dizendo que você apresentou a escola com muita excelência. Eu, meu Deus do céu, o dia que eu menos imaginei que eu não ia falar era nada, não ia fazer era nada. Aí Suelen disse, tu funciona bem, né, nos de repente. Eu digo, pare com isso, que não é confortável. Mas às vezes é necessário. Amém? Então, pequenas coisas vai te ajudar na sua carreira, na sua vida. Amém, queridos? Então, fica preparado. A minha dica. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Fica preparado. Né? Queira se submeter a um treinamento. Sirva a sua igreja local. Sirva a sua liderança. Né? E considere as exortações, as instruções. Amém? Porque isso está te afinando, está te ajudando para uma carreira ministerial e para a sua vida pessoal. Amém, queridos? Então, eu acho que era isso. Na verdade, nem era isso. Eu tinha uma outra pregação. Mas ele mudou tudo. Agora eu digo que era isso. Mas eu tinha outra coisa anotada aqui na minha agenda. Era outro assunto. Mas ele quis falar. Ele mudou, ele manda, né? É ele que manda mesmo, não sou eu. Então, queridos, era isso que ele queria compartilhar com vocês, né? E eu espero que vocês tenham sido alcançados, assim com as minhas poucas experiências, né, em missões, mas a chave é essa. Esteja pronto, seja submisso e você vai crescer bastante. E vai alcançar altos voos. Vai chegar no propósito que Ele tem para você. E vai correr a sua carreira com perseverança. Com alegria. Amém? E vai trazer muitas alegrias para a sua liderança, para a sua família e para você mesmo. Amém? Obrigada, pastor.